A gente vai falar de alguns detalhes e de algumas coisas que a gente costuma esquecer, né? Não sei se todo mundo, mas a gente já esqueceu várias vezes e isso já deram vários BOs, assim. Você fecha a porta aí, Léo, que tá dando eco? A gente tá na mesma casa, gente. Só que a gente tentou fazer os dois na mesma câmera e só que a gente não coube os dois direito. Não. Aí a gente falou, cada um vai para um quarto, então a gente faz na mesma casa. E aí a porta tá aberta e dá eco. Mas enfim, a gente queria falar um pouco disso, desse mau relacionamento que a gente pode ter com as pessoas, né? Então acaba... Tudo bem aí, Léo? A gente tá aqui se acostumando. Então, muitas vezes quando a gente vai pro set de filmagem e a gente esquece alguns detalhes, tanto da pré-produção, quanto da produção, quanto da pós-produção, o quanto que isso pode dar de dor de cabeça na gente, assim, mesmo que isso seja muito pequeno. Então, a gente pode acabar gastando mais dinheiro. A gente mesmo já quase perdeu o cachê por, tipo, erros que a gente cometeu lá no passado, que a gente teve que pagar coisas que a gente não previa. E aí a gente teve várias dificuldades em relação a esse mau planejamento, né? Coisas que a gente esquece de colocar e esquece de levar na hora do set, várias coisas. E aí a gente tem que querer a gambiarra na hora, fazer corre, enfim, várias coisas mal-humoradas que acontecem por conta de coisinhas que a gente esquece. Eu ia pedir também, quem tá aí e trabalha com set de filmagem e costuma esquecer alguma coisa, pra gente escreverem aí, pra gente falar também. Tanto a pré-produção quanto uma produção bem feita, com um checklist bacana, a gente vai falar um pouco disso, ela costuma ser uma produção mais leve, com menos esquecimento, quando a gente tem uma organização. É aquela, tipo, quando acaba o set, assim, que a gente fala, vou tomar uma cerveja? Normalmente a gente tem duas razões pra tomar uma cerveja, né? Deu tudo certo, a gente vai comemorar e ou tipo, que merda, a gente fez muita cagada, vamos encher a cara. No final sempre acaba na cerveja. Então a gente queria falar um pouco desses esquecimentos que a gente fala, nossa, vamos tomar uma cerveja pra, tipo, esquecer esse dia, assim. Acho que a pilha é clássico, né? O Itamara que falou também que já esqueceu de colocar a pilha no flash. Eu acho que a pilha é muito... Essas coisinhas que tem que comprar, né? A parte que sempre tem que recarregar. Recarregar a bateria, quantas vezes, né? Chegou no set, botou na câmera, putz, cadê? Não esqueceu de carregar a bateria. Eu acho que isso também é bem clássico, né? Esse checklist. Aí uma coisa também que eu acho que é da pré-produção, que eu acho que é super importante, que às vezes a gente esquece, primeiro que eu acho que muitas vezes a gente fecha um job e a gente não entendeu perfeitamente como ele vai ser, né? 100%. Eu acho que isso também acaba a gente fazendo um esquecimento de vários detalhes, né? Uma coisa que muita gente não faz, tipo, visita de locação, né? Esquece de visitar a locação quando é uma coisa muito... Porque aí não visita a locação, aí pode ser que a locação tenha um fundo feio, aí esquece de levar cenário, né? Nem prevê, na verdade, levar um cenário ou uma luz mais bacana, né? Eu acho que visita de locação, esquecer de fazer visita de locação em jobs assim mais importantes, não pode esquecer, né? Esquecer de brifar direito, né? Na verdade, de não perguntar detalhes muito importantes na hora da produção, né? Como o espaço, qual o tamanho do espaço, às vezes o espaço é muito pequeno, né? Não tem nem recuo para a câmera. Se tem som, se tem áudio, se vai ter barulho no dia ou não. Né? Se os funcionários todos estão sabendo que vai rolar, se for institucional. Vários. Eu lembro de um também, que eu não sei se você lembra, que a gente foi gravar uma dentista. Você foi gravar? Eu não tava. Você foi gravar uma dentista e tinha esquecido. Ela tinha esquecido, não sei se foi maquiagem ou figurino. Eu sei que ela tava, tipo, não tinha nada a ver, assim, com o que ela ia fazer. Eu lembro que, assim, ela tinha que estar bonita, maquiada, ela tinha que passar uma coisa boa. E ela tava com uma roupa nada a ver, não tinha maquiagem, tipo, esqueceu de levar a maquiagem, a produção não tinha pensado sobre isso. E ela ia vender a imagem dela e
tipo, ninguém pensou, todo mundo esqueceu de que ela tinha que trabalhar a imagem dela, né? Era uma coisa assim. Teve que gravar de novo, perdeu uma diária inteira, né? É isso, né? Uns esquecimentos na hora da pré-produção podem fazer com que você perca muito dinheiro, né? Então, esse é um exemplo. Você esquece de perguntar sobre a própria pessoa, que é a protagonista do vídeo, como que vai ser a imagem dela, que roupa ela vai estar, se ela tem maquiagem, se ela não tem. Então, quando ela aparece ali e ela tá completamente diferente, né? Completamente com uma aparência, com uma maquiagem que vai trazer um ponto de vista negativo para o trabalho dela, você vai ter que refazer, ela não vai querer a imagem dela daquele jeito. E aí, a pergunta também que a gente faz, né? Quem que é responsável por isso? Eu acredito que a produtora, o filmmaker, ele é responsável, sim, em abordar isso com a pessoa, com o cliente dela, né? Ah, você que vai fazer, vai ter maquiador, você quer que a gente contrate um maquiador? Aí vai ter que colocar isso no orçamento. Mas é importante você dialogar, porque se é só ela que vai aparecer no vídeo, é um setup super simples, é aquela mulher falando sobre o trabalho dela. Mais importante é o conteúdo que ela vai trazer e a própria imagem dela. Então, se você está fazendo um vídeo com a imagem dela, você tem que pensar sobre a imagem dela. Não só sobre a luz, sobre o cenário, mas propriamente sobre ela, porque ela é o foco principal do vídeo. Então, ela tem que ser vista como o foco principal do vídeo. Então, você tem que pensar sobre qual cabelo, como que vai estar o cabelo dela, como que vai estar o rosto dela, que roupa que ela vai usar, se vai ornar com o tipo de discurso que ela quer passar para o vídeo dela. Isso é totalmente relevante para o próprio filmmaker, né? Porque ele precisa estar... Rodrigo, ele precisa estar o filmmaker, ele tem que ter uma visão além. Ele não pode só estar ali restrito a uma questão técnica, né? Ele tem que olhar toda a estratégia do vídeo que ele está fazendo e a imagem do vídeo que ele está fazendo. Porque quando é ator, a pessoa pensa, né? Porque é ator, então ator não, né? A gente tem que levar o figurino para o ator, a gente tem que levar o maquiador para o ator, mas quando é a própria pessoa que vai dar o depoimento, em caso de institucional, em vídeo para rede social, aí o filmmaker acha que muitas vezes a pessoa tem que se virar. Só que também é responsabilidade, né, da gente auxiliar, perguntar, não esquecer desses detalhes que são super importantes. A alimentação é clássico. Chega lá, não tem comida pra ninguém, morreu, aí que sua equipe que você chamou, seu assistente morrendo de fome, aí você acaba que você tem que tirar do teu bolso, né? Eu vejo muito, não sei o que você vê, mas eu enxergo um pouco que essa profissão de filmmaker, né, ela é recente. Então, antes tinham sempre a função do produtor. Você era um operador de câmera, você era um operador de áudio, você era o editor e tinha o produtor, né? Ou o atendimento, que era aquela pessoa que ia ficar responsável em fazer essa comunicação e em pensar nesse checklist como um todo, em não esquecer de nada, em organizar aquela pré-produção e produção na hora do set e tudo mais. A partir do momento que o filmmaker ele toma a rédea de todos os processos e ele se torna o próprio atendimento da conta, ele muitas vezes tem mais coisa para ele pensar, mas de uma maneira geral, muitas vezes ele está focado ali naquela questão técnica, né? Que é a parte que ele gosta mais, que é mexer na câmera, que é pensar na luz, que é, enfim, pensar na história, tudo mais, e esquece de detalhes de produção que antes tinha uma pessoa focada para pensar nisso, né? Então, quando você tem grandes produções você ainda chama uma pessoa para ser uma produtora, mas cada vez mais com esses jobs menores, de médio porte, que você dá conta de fazer várias etapas do processo, é muito importante que você, como filmmaker, você pense nessa pré-produção, nesse briefing muito detalhado, para evitar problemas e evitar perder dinheiro, porque realmente vai perder dinheiro, você vai ter que tirar do seu bolso para comprar várias coisas que você não orçou direito, ou várias coisas que você esqueceu de colocar na mochila que você tinha em casa, direto, né? Tipo a pilha. Já tem uma pilha recarregável, você esqueceu, vai ter que comprar. Então, em jobs pequenos, em que você nem tira muito lucro, isso vai fazendo muita diferença. Então, é importante que pense muito bem nesse pré-briefing, né? Nesse briefing, nessa pré-produção. É muito importante que o filmmaker, ele tenha uma cabeça... de produtor, ele é produtor também, né? Ele tem que ter essa cabeça de produtor.
A gente tem um exemplo dos nossos alunos que no curso de cinema a gente grava uma cena, né, final. E a gente sempre não corre, né? É sempre uma loucura gravar a cena, sempre dá alguns problemas, esquece alguma coisa, tem que sair correndo no meio do set, ajudar a montar tudo, ficar lembrando toda a lista. E aí teve um ano, né, Léo, que a gente teve um curso em que foi tudo tão simples, foi tudo tão fácil. A gente falou, gente, o que foi que aconteceu? Que, tipo, essa turma, a gente pôde sentar e ficar olhando, primeira vez. Aí a gente parou e reparou, nossa, foi a primeira vez que teve alguém que assumiu a produção, sim, por querer, né? Não foi assumiu forçado, que normalmente fala, alguém tem que assumir a produção, a pessoa assume meio meia boca com outra função. Era uma pessoa que queria realmente fazer produção. E como que o set fluiu? Foi extremamente leve, né? Nossa, não esqueço disso, que foi até a Letícia, né? A Letícia, não foi? Que foi a produtora? Quando a gente foi fazer o institucional da TAM, e aí a gente não perguntou sobre... A gente estava começando a produtora, lembra? Eu acho que isso já faz mais de 10 anos, né? Faz mais de 10 anos. Não, 10, 8, 9 anos, por aí, né? Aí não sei, data. Mas a gente tava fazendo o institucional da TAM, que a gente foi pro Rio de Janeiro, levou uma equipe grande. E a gente tava começando, e a gente não sabia, e aí o menino que estava fazendo elétrica, né, o Shane, no caso, ele tinha ido com a roupa dele, que ele era meio caminhoneiro, assim, calça rasgada, blusa aberta, e eu tomei maior apito, né, tava na produção e eu tomei maior apito, que ele não podia entrar, porque a roupa dele era, né, e eu falei, nossa, gente, nem lembrei de avisar, né, um detalhe, nem lembrei de avisar a equipe o tipo de roupa que ela tem que usar no trabalho, porque realmente, normalmente você vai lá, vai de preto, né, não vai de bermuda, vai de calça, de blusa preta, dependendo de cada tipo de trabalho, você tem que pedir para tua equipe ir com uma roupa diferente. Então, pensar nesse uniforme, né, ou o uniforme da produtora, ou pedir para sua equipe ir com a roupa determinada. E eu esqueci completamente, deu maior treta. E isso pode acabar tendo um relacionamento ruim com o cliente, né? Ah, não vou chamar aquela produtora não, a galera é meio parrapada, não sei o quê, né, nem sabe se vestir direito. Então... E aí não custa nada dar um toque, sem contar que você coloca uma pessoa da sua equipe numa situação super constrangedora também, né? Quando tem trabalho grande tem que ter produtor, mas quando tem trabalho menor também, o quê? Vai contratar um produtor? Eu acho que muita gente não contrata porque acaba sendo um obstáculo financeiro, né? Você realmente colocar uma pessoa só para pensar na logística. Não é muito valorizado. Você fala, eu dou um jeito, né? Eu mesma me ajeito, eu faço, é uma produção pequena. Não que você tem que contratar um produtor, eu acho que não tem a necessidade de contratar um produtor, mas você tem que ter essa alma de produção na hora de fazer esse job. Você tem que entender qual que é a função. Você não pode simplesmente não contratar um produtor porque você não acha tão relevante o trabalho dele. Você contrata porque realmente não cabe no orçamento. Então você vai ter que assumir, como filmmaker, como produtor audiovisual, realizador, você vai ter que assumir essa posição de produtor e pensar em todas as questões que envolve produzir um vídeo, né? Produzir uma obra audiovisual, independente de qual seja, independente do tamanho que ela seja. Tem passos super importantes que você tem que passar e que você tem que olhar dentro de uma pré-produção, para depois não causar um mau relacionamento com o seu cliente, com a sua equipe, ou mesmo acabar gastando dinheiro. Vários filmmakers, eles têm essa questão assim, vou fazer, que é super legal, né? Então vou fazer aqui na minha cabeça, vou visualizar como que vai ser, e faz um checklist mental, mas não coloca no papel, não tem uma tabela, não trabalha com uma tabela de checklist. Então vai lá, pega o equipamento, faz um checklist mental, aí chega na hora do set, tira tudo do lugar, volta, aí na hora de voltar pro set, quando chega em casa, 2 semanas depois, vai ver onde que tá o pino do tripé de não sei o que lá, onde tá o cartão de não sei o que lá. 1 semana depois do job, você já nem sabe, você não fez checklist de ida, nem checklist de volta, e você não sabe mais onde está o seu equipamento.